Eu quero a tua análise primeiro em relação ao BRICS. O BRICS é útil ao Brasil? Então, o que você vê, Cláudio, é que existe um viés claro nessa organização, ou nessa instituição, se quiser chamar assim. A maioria dos membros dessa associação tem um viés autoritário. Isso convém ao Brasil se alinhar a esse grupo de países? Não é que o Brasil não deva fazer parte dos BRICS, mas o Brasil precisa saber muito claramente quais são os objetivos, quais são os benefícios que nós podemos obter dessa associação. Será que os nossos formuladores de políticas públicas, política externa é uma política pública e, como tanto, ela tem que ter parâmetros, metas, indicadores. O que é que nós objetivamos obter concretamente com essa associação aos BRICS? Será que nós nos acomodaremos, nos conformaremos a ser um membro júnior de uma associação que é claramente pilotada pela China, que quer promover os seus objetivos? Essa questão fica no ar. Hoje, para além do Banco dos BRICS, que tem feito um trabalho direcionado a esses países, que outro objetivo de política comum nós temos a esses países? Não vejo, Cláudio. Pelo contrário, eu vejo países que têm identidades muito distintas, que têm projetos de política exterior, geopolítica muito diferentes, que são rivais entre si, que não têm nenhuma harmonia, nenhuma coesão programática ou estratégica. Então, hoje a realidade dos BRICS é essa. O que é que essa associação ganha com a eventual adesão dos talibãs? O Afeganistão também está sendo considerado. Está todo mundo querendo entrar nessa história aí. Está todo mundo querendo entrar porque todo mundo quer tentar pegar um pouquinho daqueles recursos que vêm do Belt and Road Initiative, claro, promovido pela China. Só que a China não faz isso de graça, né? Ela está de olho na nova rota da seda, né? Que é justamente um corredor de influência econômica que ela vem construindo ao longo das últimas décadas, e existe uma tentativa também de se criar um sistema de trocas comerciais, um sistema de pagamentos paralelo ao SWIFT, né, que vigora aí, que tem o dólar como, vamos dizer assim, a moeda referência, e o que se quer é criar um sistema diferente onde os países possam trocar diretamente. Agora, tem liquidez para você trocar, por exemplo, fazer troca comercial com a moeda do Vietnã ou de Uganda? Como é que fica esse tipo de relação? Porque o dólar permanece sendo a moeda principal para o comércio internacional. Por mais que você tente evitar isso, o próprio endividamento dos Estados Unidos, ele se dá em função de títulos que são adquiridos por grandes fundos soberanos, por grandes corporações, que eu fico imaginando que vai acontecer se no dia seguinte o dólar perder a força que tem, o quanto vai valer esses títulos, né? Vai virar papel molhado, como dizem. Isso aí seria mais um wishful thinking desses formuladores de políticas do que alguma coisa real no curto ou no médio prazo. Você pega o exemplo do Brasil. As nossas reservas internacionais, cerca de 70% a 80% delas são em dólar. Em dólar. Você pega as reservas internacionais da China, estamos falando aí de 60% a 70% de reservas internacionais em dólar. O único país hoje que não tem essas reservas internacionais majoritariamente em dólar é a Rússia. A Rússia está se preparando para o conflito na Ucrânia há quase 20 anos, convertendo as suas reservas, adquirindo ouro. Hoje é um dos países que mais tem ouro nas suas reservas. Alguns países têm procurado diversificar, têm começado a estabelecer um pouco de reservas em Bitcoin. Não confundir com as outras criptomoedas, é exatamente Bitcoin, que talvez seja a única dessas que é realmente confiável, mas isso é muito pouco nesse mar de reservas internacionais. Isso para além
dos custos imensos de você transformar o sistema internacional de pagamentos. Isso não é feito do dia para a noite, isso não é feito no curto prazo, dentro dessa proposta de você redesenhar a arquitetura financeira e de governança mundial como que era a China. Isso é um processo de longuíssimo prazo e vai passar necessariamente por um enfraquecimento muito forte das economias ocidentais. Não estou falando só de Estados Unidos, estou falando de toda a Europa e toda a América do Sul. Então, quem ganha com esse processo, a não ser a China e a Rússia hoje? O Brasil certamente não ganha absolutamente nada. E se torna dependente, né? Hoje o Brasil, a economia brasileira, ela é super dependente da economia chinesa, das importações das nossas commodities, de você você não ter, por exemplo, aqui você tem boa parte do investimento estrangeiro hoje, ele vem da China, né? Ele vem da China. Então a gente acaba ampliando essa dependência de investimento externo, dependência de comércio. Não que a gente não tenha que ter, a gente tem que ter comércio com todo mundo. O grande problema, acho que talvez a gente não veja no debate, é que assim, nós tivemos, e é isso até eu vou te fazer uma provocação aqui, porque nós tivemos no início do governo do Bolsonaro, até pela relação dele com Trump, etc., quase com um alinhamento automático com os Estados Unidos. E a gente, na política externa brasileira, né, na melhor época dela, ela funcionava com aquela movimento pendular. Exatamente, aquela gangorra ali, né? Você fazia essa política pendular de influência, jogando justamente com o teu peso específico, teus interesses nacionais e com a ambição dessas potências globais de ter maior presença na economia brasileira, maior influência na política brasileira. Então, me parece que era uma estratégia mais inteligente, considerando que o Brasil nunca foi uma potência militar, nunca teve peso específico nessa balança de poder, né, da geopolítica. A gente fala muito da diplomacia, do soft power, mas a gente tem pouco hard power, né, ou nenhum hard power. Então, eu não sei se a gente chegou a abandonar isso, mas o fato de, não importa, se você está de um lado ou está de outro, ou está do lado dos Estados Unidos ou está do lado da China, você tem que estar primeiro do lado do brasileiro. Corretíssimo. Nós conversávamos ainda há pouco fora do ar que existe um déficit de pensamento estratégico muito grande no Brasil. E uma das áreas em que isso talvez mais se faça sentir seja na área de política externa, na área de relações exteriores, talvez porque a grande massa da população não perceba os impactos que isso tem para o Brasil. Mas os impactos são imensos. O próprio controle da inflação, dos preços, está ligado à atuação externa do Brasil. Então, o que nós verificamos, e não é de hoje, já tem muito tempo, não existe um objetivo claro de política externa. Para além daquelas baboseiras de reescrever a geografia comercial do mundo, de obter um assento no Conselho de Segurança da ONU, que não vai acontecer. Quais são os nossos objetivos externos concretos? O espectador que está nos assistindo pode sugerir, pode pesquisar, vá a fundo, verifique se existe algum pronunciamento que delineie claramente quais são os nossos objetivos de política externa concretos, ligados à área comercial, por exemplo, ligados à área política, que não seja aquelas sandices ideológicas. Sim. De condenar Israel, de não fazer nada em relação ao conflito Ucrânia e Rússia e de silenciar em relação a Hamas e Hezbollah. Isso está claro. Então, nós não temos objetivos de política externa. Aí você me perguntou dos Estados Unidos. Para ser muito claro, o Brasil, hoje, me perdoem o termo, está nos guetos da política externa norte-americana. O Brasil, por muito tempo, não era entendido pelos formuladores de política de Washington, não se entendia se era um aliado
um rival. Hoje o Brasil perdeu toda a relevância estratégica para o governo dos Estados Unidos. Em política externa, não existe alinhamento automático e incondicional com quem quer que seja. Não existe essa história de princípios, de valores, de afinidades. Existem interesses ligados a um projeto de política externa. A partir do momento que você não tem um projeto de política externa, qualquer coisa lhe parece bem. E aí você pergunta, quer dizer então que o Brasil, no âmbito dos BRICS, é contra a entrada da Venezuela? O Brasil não é contra a entrada da Venezuela per se. O Brasil só tomou consciência de que eventual entrada da Venezuela no bloco vai diluir a quase inexistente capacidade de influência externa que o país tem, seja no seu entorno estratégico, aqui na América do Sul, seja no resto do globo. Até porque a gente está falando, a gente fala de Venezuela, de ela estar integrada aos BRICS, a gente está falando do petróleo venezuelano sendo consumido pela Índia e pela China. Né? A Índia é um dos países com maiores refinarias do mundo, pouca gente sabe disso, e precisa da matéria-prima. Então ela acha uma maravilha a Venezuela entrar, porque a Venezuela sofre uma série de embargos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos até então é o principal consumidor do petróleo venezuelano, então tem esse poder político de barganha, de sancionar, poder econômico sobre a economia venezuelana. Então isso seria, para a Venezuela, seria incrível, porque ela sairia desse cerco, né, americano, né, sairia dessa prisão ali, vamos dizer assim, dessas punições, dessas sanções, conseguiria restabelecer a sua produção, inclusive modernizando o parque industrial petroleiro lá na Venezuela, que foi sucateado pelos sucessivos governos aí do Chávez e do Maduro, né, esses regimes de força. Então você teria uma nova fase da economia venezuelana, e isso ajudaria quem? Ajudaria a manter o próprio Nicolás Maduro no poder. Então, para o Maduro, que foi lá, fez questão de descer lá em Moscou, excelente, a gente quer entrar logo. Agora, é isso que você falou, beleza, e aí? E aí o Brasil, né, o Brasil teria de fazer o quê? Para compensar a influência que a Venezuela terá. O que o Brasil terá de fazer? Terá de abrir mais as pernas para os chineses, para os indianos, para os russos,